das notícias falsas, dessa construção e dessa perseguição em torno de algo que possa definir uma notícia falsa. Eu acho que isso aí vai ser mais ou menos como saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, viu, Cláudio? Porque eu não tô encontrando parâmetros realmente nas conceituações que eu tenho tido acesso, viu, Cláudio? Então, recentemente, Beto, os cientistas fizeram um estudo para saber quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Eu acabei não lendo a matéria que foi publicada num jornal inglês, se eu não me engano, e não sei de fato, não tenho conhecimento do que foi a descoberta, mas descobriram alguma coisa, certo? Na questão dessas notícias falsas, dessa desinformação, Beto, infelizmente, nas últimas semanas aumentou muito a questão da vacina contra a Covid, a disseminação de informação errada, a disseminação de informações que só atrapalham o processo de imunização, né? E avançam, evidentemente, contra a saúde pública, né? E, nesse caso, as redes sociais são são as grandes vilões, né? As grandes vilãs dessa situação, porque as pessoas, ultimamente, estão mais a fim de acreditar no que aparece nas redes sociais, nos grupos de mensagens, do que na informação correta, né? E nós sabemos que a informação correta, nesse caso de saúde pública, nesse caso de pesquisas sobre imunizantes, passa pela ciência, né? Mas, pelo visto, ninguém está interessado nessa questão da ciência. Então, eu acredito que, como há um processo mundial, não só brasileiro, né? A Europa e os Estados Unidos estão plenamente engajados nisso, de uma regulação dessas redes sociais contra a divulgação de informação incorreta, de informação falsa, né? Porque você pode passar uma informação pela metade, a informação pode ser verdadeira, mas uma metade dela leva a pessoa a acreditar nessa informação, e justamente a parte que leva a pessoa a acreditar é a parte que não é condizente com a realidade, né? Condizente com a verdade, mesmo porque a gente não sabe e nunca vamos saber qual é a verdade, né? A gente sempre tem aquele lema no jornalismo que existem três verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade, né? É sempre assim que funciona, mas há necessidade, sim, de que alguma coisa seja feita para as próprias big techs que controlam essas redes sociais possam entender o tamanho do prejuízo às populações que essa desinformação causa, Beto. Mais recentemente, está surgindo publicidade por médicos que são negacionistas, e nós temos muito. Aqui em Limeira eu conheço uns 5, 6, né? E nomes até bastante conhecidos, né? De médicos que negam essa questão da Covid, né? A relação da Covid e da vacina. E muitos desses médicos estão oferecendo agora uma desintoxicação para quem tomou a vacina, para para tirar do corpo da pessoa os imunizantes. Eles estão chamando de detox da vacina. Então, isso realmente é muito perturbador, porque parte de médicos, né? Parte de pessoas que têm uma alta formação universitária, uma formação calcada na ciência, que agora deixa essa ciência de lado e deixa os seus principais juramentos, né? Que é zelar pela saúde do ser humano, justamente porque são contra e porque acham que a vacina não resolve nada. A vacina, como nós sabemos, e todo mundo já comentou, todos comentam, ela não é curativa, ela não cura,
ela apenas evita os casos mais graves e pode também erradicar muitas doenças, como nós já temos exemplos aqui no Brasil, que é a varíola e a, a paralisia infantil, né? A, a, o sarampo, por exemplo, a gente sabe que voltou porque a vacinação caiu assustadoramente, mas nós temos que estar atentos sobre isso. Nós devemos ter o entendimento do que é uma notícia falsa ou uma informação pela metade para que possamos resolver essa questão de uma vez por todas. É evidente, é uma ação humana, né? É a emoção humana que está envolvida em tudo isso e, como tal, é difícil você ter um controle efetivo, né? Como nós vamos fazer, como que nós vamos nos comportar e o que é preciso fazer, é difícil a gente falar, mas a gente sabe que algo precisa ser feito com urgência. Nós não podemos ficar à mercê dessa ilusão propagada pelas redes sociais.